Boa noite, Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e boa noite, canal Coisas de Cideles. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Nós estamos aqui com a nossa querida psicanalista Maria Nice Lisboa de Freitas. E hoje o tema é de grande importância. Todo mundo que é psicanalista, que se autoriza como psicanalista, que deseja aprender a ser psicanalista, precisa aprender sobre doenças psicossomáticas, porque é um dos principais problemas que as pessoas nos relatam são os problemas físicos que o emocional causa. Então, é por isso que nós, aqui, estamos sempre buscando ensinar sobre as doenças psicossomáticas. E muito obrigada a quem está entrando aqui na nossa reunião. Para a gente é um prazer. E nesse momento, pessoal, nós vamos conversar como conflitos psíquicos. O nosso tema é doenças psicossomáticas correlacionado com narcisismo e perversão no dia de hoje. E nós vamos permitir que mais alguém entre aqui na nossa live. E nós, pessoal, como pessoas normais, talvez possamos não simbolizar como neuróticos, né? Porque todos nós temos um probleminha ou outro de forma emocional ao longo da vida. Normalmente, a maioria de nós vai passar por alguma dificuldade simbólica ali, que nós vamos ter que simbolizar a dor emocional e tudo. Então, nós vamos conversar hoje sobre esses conflitos psíquicos, falando sobre doenças psicossomáticas, narcisismo e perversão, e como esses problemas psíquicos não simbolizados podem se inscrever em nosso corpo, produzindo sintomas psicossomáticos, e incluiremos aqui duas dinâmicas clínicas. O narcisismo, como eu já disse antes, a perversão, além de discutir como o poder opera como fator de corrupção subjetiva e de adoecimento nos vínculos. E agora, o meu nome é Cideles, eu sou psicanalista clínica, eu tenho doutorado livre em psicanálise, eu sou graduada em coach desenvolvimento social e tenho também 4 livros a respeito de narcisismo já sendo vendidos por aí. Então, pessoal, agora eu vou passar para a Maria Nice, que também vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês. Boa noite. É um prazer participar nessa roda de conversas. Meu nome é Maria Nice Lisboa de Freitas, sou psicanalista clínica, graduanda em psicanálise e estudante de psicanálise contemporânea. Essa conversa é importante porque muitas pessoas sofrem no corpo sem entender que o sofrimento está ligado a relações de dominação, violência simbólica, feridas narcísicas profundas e feridas tanto em quem sofre, tanto em quem exerce o poder. Agora a professora de psicanálise, Cideles, continuará o tema nesse tempo de descoberta de crimes, de perversão, que todos estamos vendo através da mídia
E é necessário compreendermos os males que a perversão causa, tanto a quem é abusado, quanto para o abusador ou abusadora. Então, amigos, colegas psicanalistas também, e todos os interessados aqui no nosso canal Sobrapa, no Coisas de Cideres, canal do YouTube que nós estamos falando ao vivo. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo pelo canal Coisas de Cideres. Muito obrigada por estarem sempre aqui nos prestigiando. Então, o que são doenças psicossomáticas? Na perspectiva psicanalítica, os sintomas psicossomáticos surgem quando o sujeito não consegue simbolizar afetos intensos, sentimentos de raiva, sentimentos de culpa, desejos proibidos, paixões proibidas, dores emocionais que se tornam recalques na mente, traumas que nós trazemos desde a nossa infância primitiva, desde o berço, que a gente não percebe, mas a gente sofreu. Internalizações que nós fazemos por abusos emocionais, abusos físicos e até mesmo sexuais, que nós podemos ter sofrido desde a infância. E quando falamos a respeito disso, nós temos que falar também a respeito do neurótico, saber separar o que é o sujeito neurótico. Na última aula, eu falei com vocês sobre o neurótico, se ele psicossomatiza e se ele somatiza. Sim, o neurótico psicossomatiza e o neurótico somatiza quando o eu do neurótico está fragilizado. E onde é que vai sair essa dor emocional? Na maioria das vezes, o neurótico consegue simbolizar, dar nome às suas dores, muitas vezes através dos xistes, dos sonhos, dos atos falhos, daquelas brincadeiras de duplo sentido. É o neurótico ali simbolizando, dando nome à dor. É aquele pastor, aquele ancião, aquele padre que sobe lá em cima da tribuna e fala uma coisa ali para o grupo que não tem muito a ver, mas ele está curando ele. Talvez ele esteja adoecendo as pessoas do grupo, mas ele está se curando. Esse é o neurótico fazendo simbolização. Mas o neurótico, muitas vezes, não consegue simbolizar. Em alguns momentos, a dor emocional desse neurótico vai ultrapassar a normalidade. Todos nós temos um limite para a dor, e nesse momento, o neurótico irá ter problemas psicossomáticos, e esses problemas sairão no órgão correspondente à internalização de dor que ele fez na sua infância e que ele faz agora na vida atual. Por exemplo, alguém que não consegue estar filtrando situações, vai ter problema de rins, começando do psicossomático até chegar em um câncer. A pessoa que, por exemplo, ela não consegue simbolizar as suas dores emocionais com relação à sua vivência. Ela sente que sua vida, de uma certa forma, foi roubada, ela tem uma dificuldade ali. Então, essa pessoa, muitas vezes, vai ter um problema no sangue, nas células sanguíneas, porque ela não consegue simbolizar. E pode sim ser um neurótico ou um psicossomático, mas o psicossomático é diferente. O psicossomático não sonha praticamente. Quando a gente atende uma pessoa que ela é totalmente psicossomática, você pergunta, você sonha? Normalmente ela quase não sonha. Pode até sonhar, mas é raríssimo. E quando sonha é com alguma coisa que aconteceu durante ali o dia, a semana dela.
Então, tem pouca simbolização através de sonhos. É uma pessoa que ela é muito séria na sua estrutura, ela não sabe brincar, ela não sabe simbolizar, ela não consegue muito rir de piadas. Então, essa pessoa, ela não consegue dar nome às suas dores, ela só fala sério, ela não consegue brincar. E a pessoa psicossomática, ela tem que olhar para si mesma com um cuidado maior, pois o que aconteceu ali com ela? Então, por assim dizer, aconteceu um curto-circuito na simbolização. Lá na infância, essa criança, ela, a adulta que na infância um dia foi criança, né? Ela sentiu um empobrecimento no afeto. O eu dela ficou empobrecido. E a experiência traumática, as dores emocionais tão fortes foram caladas. Ela não teve direito de falar do que sentia. De alguma maneira, ela foi reprimida e não podia se expressar. Ela foi proibida por figuras de autoridades, por pais, professores ou pessoas que a criaram ao longo da vida, de ter sentimentos na infância. Então, essas pessoas não conseguem simbolizar, dar nome à sua dor, sequer conseguem acessar esse conteúdo que está recalcado no inconsciente. É o que não se inscreve no significante de acordo com Lacan, ou não se consegue nomear em palavras. Em temas usados por Lacan, há falhas na mediação simbólica. Observa-se, nesses casos, a dificuldade de mentalização do sujeito. Observa-se também uma representação afetiva. Em poucas palavras, nós podemos dizer que esse sujeito encenará em seu corpo o que não foi simbolizado por ele nos seus relacionamentos, e o que ele não conseguiu externar. Agora, a Marianice, nossa convidada, irá trazer suas contribuições de pesquisas, para que nós possamos também estar aproveitando do conhecimento da nossa querida amiga e psicanalista Marianice. Então, pessoal, a dor psíquica não é percebida por esse sujeito. A pessoa que é realmente psicossomática são pessoas que, às vezes, nem observam a dor emocional. Ele se habituou, desde a infância, a observar, a cuidar da dor do outro, sem dar ouvidos e nem perceber que não ocupa esse espaço. Se cala, pois aprendeu que não pode falar o que sente. Não pode incomodar ninguém com seus desejos, nem necessidades, ou tem de ser sempre santo. Não pode desejar, não pode errar nunca. Internalizou o silêncio desde a infância. E isso é tão forte que a palavra não pode sair. Nem mesmo através dos sonhos, dos lápis e brincadeiras. Ou seja, quando a dor psíquica não encontra representação na linguagem, ela pode se expressar em forma de doenças, como gastrites funcionais, dermatites, enxaquecas, dores crônicas, alterações alterações gastrointestinais, fadiga persistente, entre outros. E isso não se trata de imaginação, mas uma resposta real do organismo a um conflito psíquico não observado.
E ele, este indivíduo, também internalizou culpas por abusos que sofreu, mas não conseguiu se dar conta disso. Essa regressão interna que o sujeito coloca para si mesmo. E isso chamamos de superego. Onde, por sentimento de dominação, pode levar ao feminicídio, porque não consegue aceitar que a mulher não o quer, mas não tem o direito de não o querer mais. Muito bem, Marianice, muito obrigada pela sua contribuição. E, pessoal, de acordo com Freud, o problema da perversão tem a ver com o nome do pai, tem a ver com a castração. É aquele sujeito que ele vai fazer de conta que aceitou a castração, mas ele não exatamente a aceitou. Ele faz de conta que é bonzinho, que está tudo certo, mas ele contorna a situação para ele estar fazendo as coisas do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. Então, ele contorna as situações para continuar agindo de acordo com o gosto dele e com os seus desejos. Ele não aceitou ser castrado. E dessa maneira, de acordo com Lacan, no caso do fenômeno psicossomático, agora falando, né, sobre o fenômeno psicossomático, hoje nós estamos correlacionando com narcisismo e com perversão, por isso, às vezes, eu falo aqui sobre perversão, como agora, o afeto que não foi simbolizado se fixa no corpo. Então, como vamos falar a respeito de perversão, muitas vezes, aqui, nós precisamos entender que ela está ligada a um gozo pela dor do outro. E isso dá prazer ao sujeito que pratica isso, no caso de perversão patológica, doentia, porque existem vários graus de perversão. Em alguns graus de perversão, a pessoa não vai raptar uma mulher, uma criança, não vai trancar em um quarto, a pessoa vai gostar de beijar um sapato vermelho, talvez o perverso tenha ali uma fixação por um narizinho brilhando, ele tem uma fixação pelo busto da mulher, por uma coisa assim, mas ele não é exatamente uma pessoa patologicamente doente, é algo controlável através de análise, mas existem as pessoas que ela passa da normalidade e, no caso, a perversão vem a ser patológica. E é aqui, nesses casos, né, que nós estamos falando. E nesse contexto, a perversão, quando patológica, está ligada ao narcisismo. Então, nós vamos entender, né, sobre o narcisismo grandioso, que é marcado por superioridade, onipotência e sentimentos de admiração por si mesmo, e é alguém que se sente superior, então ele espera e exige ser admirado por outros, ele é grandioso, né? É o que nós estamos vendo hoje com relação aos casos horríveis que estão na mídia, praticado por pessoas do mais alto poder mundial aí. E também a perversão envolve, sim, o narcisismo vulnerável. Por quê? Patológico, viu, gente? Porque é marcado por hipersensibilidade a críticas. É aquela criança que se sentiu humilhada na infância, mesmo que não seja exatamente, totalmente patológico, mas se sentiu humilhado. E o narcisista, vulnerável como ele se sentiu humilhado, ele vai tender a gostar de humilhar. Na maioria, quem? Na maioria, pessoas que o amam, que estão ali ao seu redor. E por que que ele faz isso? Porque ele precisa de ser validado pelo olhar do outro. E muitas vezes ele chama a atenção
por humilhar a esposa, por humilhar os filhos, por humilhar um colega de trabalho. Existem essas questões com relação ao narcisismo vulnerável. E nesse caso, aí que está na mídia, um narcisista vulnerável, ele, no meio ali do alto poder político, ele pode muito bem querer a validação dos seus maiorais. E esses maiorais, na maioria, narcisistas grandiosos, né? E perverso. Muitas vezes, como a gente viu sobre aquele homem lá, que é o que fez bastante coisa, que eles dizem que foi até morto no presídio, esse homem, com certeza, ele era narcisista, perverso e psicopata, para agir dessa maneira sem sentimento algum. Nem sempre envolve a psicopatia em casos de perversão e narcisismo, tá? Todo psicopata é narcisista e é perverso. Mesmo os mais leves têm um grauzinho aí. Mas o narcisista vulnerável e o grandioso nem sempre serão psicopatas. Muitas vezes eles são pessoas que têm, sim, sentimentos. E no caso dos mandantes de rapto de criança para fins de abuso perverso, seja no caso de quem raptou ou de quem participou e participa, porque podem ter certeza que pelo mundo ainda existe aí as escondidas casos assim. Em casos de perversão, nos dois casos estão presentes pessoas com estruturas de perversão, desejo de dominar ou ser dominado através da dor, através do gozo ali da dor. E os narcisistas grandiosos e vulneráveis, patológicos, eles sentem prazer na dor do outro. Eles veem o outro como um objeto de posse, no qual eles podem fazer o que quiserem. E quanto mais a pessoa tem dinheiro, esse dinheiro dá poder. Muitas vezes a pessoa esquece que ele é humano também e esquece do que é humanidade e vai praticar coisas horríveis. E o que acontece, então, com as vítimas desses abusos? Pessoas que são vítimas desde a infância e estão sob esse tipo de coerção são possíveis psicossomáticos futuros, pois vítimas de abuso e de perversão aprendem a se calar, aprendem a internalizar que é normal. E muitas vezes, no caso, quando é um narcisista vulnerável, ele vai jogar a culpa, e o grandioso também vai jogar a culpa na criança. A culpa é sua. Foi você que foi culpado. Se você contar, todo mundo vai pensar mal de você. E isso não é verdade. Se alguém é abusado, sofre de perversão por causa de alguém praticando isso, pode falar para as autoridades que você vai ser, sim, protegido e cuidado, e vai sair desse abuso. Então, nós precisamos aqui perceber, né, que muitas vezes essas pessoas não contam, e esses abusos vão até a vida adulta, muitas vezes, por vergonha e medo da repressão social. Então, agora, a Marianice, mais uma vez, vai contribuir com a gente. Então, na perversão, o outro não é reconhecido como sujeito de desejo, mas como objeto de satisfação pulsional. Quando articulada ao narcisismo, a perversão aparece como uso do outro para sustentar a própria grandiosidade ou para tamponar feridas narcísicas. Assim, o narcisismo grandioso tende a legitimar a exploração. O sujeito se sente autorizado a usar, humilhar, manipular. Já o narcisismo vulnerável pode gerar práticas perversas, mas encobertas, como chantagem emocional, vitimização,
constante, inversão de culpa. Muito bem. Pessoal, eu vou colocar aqui o nosso... agora não tem como. Professor Márcio, você pode, por favor, colocar o link para a gente de presença? É porque eu também estou gravando aqui pelo Coisas de Cideles, né? E o Antônio Carlos, se puder deixar o telefone para a gente nas mensagens, para a gente entrar em contato, se ele não estiver ainda no grupo Sobrapa, tá? Para você fazer parte do nosso grupo e estar podendo nos assistir mais vezes. Então, pessoal, isso acontece em relações abusivas, né? De violência psicológica e de gaslighting. O que é o gaslighting? É quando uma pessoa, ela, por exemplo, também não é só, vejam bem, que tem mais alguém aqui querendo entrar, vamos permitir, né? Oi, Dircilene, boa noite, muito obrigada por estar participando. Pessoal, então, a perversão não acontece apenas em contextos, assim, grandiosos, onde a pessoa ela é raptada, onde ela é presa, onde ela fica ali vítima desde criança de abuso. Ela também é praticado a perversão dentro de um lar, dentro de um relacionamento de namoro, dentro de vários âmbitos sociais, né? Acontece em relações abusivas, de violência psicológica, e também onde existe o gaslighting, em relacionamentos amorosos na maioria. Por quê? Porque muitas vezes o narcisista vulnerável ou grandioso quer fazer com que aquela outra pessoa acredite que ela está doida, que ela não é normal, que ela não consegue raciocinar direito, então ele vai esconder as coisas para essa pessoa procurar, vai fazer como alguns filmes aí mostram, né? Apaga a luz e apaga para aquela pessoa pensar, começar a sentir uma insegurança com relação à sua própria, o seu próprio controle mental. Então, através do gaslight, o narcisista grandioso e o vulnerável, muitas vezes, se a mulher não estiver atenta, essa pessoa vai ser vítima do narcisista vulnerável ou grandioso através do gaslighting, que vai fazer ela acreditar que é doida. Então, o Freud, ele tem uma frase que fala, né? Aliás, acho que não é o Freud, não sei se é o Freud, se é o Lacan, mas um deles falou assim, antes de você se diagnosticar com um problema de saúde mental, observe se você não está cercado de idiotas. Então, faça isso, preste atenção se as pessoas não estão tentando te manipular em todos os lugares, igreja, família, trabalho, em todos os lugares, observe o que é que está acontecendo, preste atenção em você mesmo e nas coisas ao redor, para você não permitir que te manipulem e tirem de você o direito de ser dono do seu psique. Pense direito e preste atenção nisso. Então, pessoal, na clínica psicossomática, a vítima frequentemente adoece no corpo, porque ela vive sobre violência simbólica contínua. E essa vítima terá a impossibilidade de nomear sua dor. Por quê? Porque em um relacionamento amoroso, muitas vezes as mulheres se sentem mais fragilizadas. Quando é com um narcisista grandioso, com um narcisista vulnerável, essas pessoas, elas vão ganhando seus amigos em volta, de repente elas ganham a sua família. Quando você vê, você não tem família mais, você não tem irmão, você não tem irmã. Aquela pessoa conseguiu capturar o pensamento de cada um e jogar aquelas pessoas contra você. Você, se participa numa igreja há anos, ali naquela igreja você perde seu valor, porque o narcisista vulnerável e grandioso vai ocupar seu lugar. E num mundo violento e cheio de maldade que existe hoje, onde a mulher tem menos valor que o homem, né?
porque existe o machismo e o paternalismo, a mulher, ela não vai ser ouvida, e muitas vezes nem pelos seus familiares. Não, você não imagina o que um narcisista vulnerável ou grandioso é capaz de fazer. Por isso, psicanalistas de plantão, vocês precisam aprender sobre isso. Como você vai atender alguém se você não entende que existe essa questão e é para você acreditar no que o seu paciente está dizendo. É preciso aprender profundamente sobre narcisismo. Então, pessoal, e sobre perversão e todos os outros assuntos profundos da psicanálise. Nós observamos na clínica, na psicossomática, ansiedade crônica, que mulheres que passam por abusos psicológicos, mesmo que seja assim, aparentemente os mais leves, né? Distúrbios gastrointestinais, como a nossa amiga também já disse, alterações dermatológicas, fadiga emocional, o corpo expressa o que foi silenciado na relação. E agora, mais uma vez, a nossa querida Maria Nice vai contribuir conosco com as pesquisas dela. Então, a pessoa que pratica posição perversa também adoece. O desejo constante de controlar o outro, a negação e a constante necessidade de fragilizar o outro para sustentar o eu. Responde com rigidez psíquica, vício em sexo de maneira descontrolada, excesso, angústia e ainda mais necessidade de reconhecimento, que pode levar a atos terríveis contra o outro e contra si mesmo, porque nunca se sente plenamente satisfeito. E dificuldade em elaborar perdas. O outro é para ele apenas um objeto, um brinquedo para satisfação sexual ou objeto usado para humilhação pública, para ele elaborar o seu narcisismo, o seu eu narcísico. Eu me despeço agradecendo ao Grupo Sobrapa a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer para mim participar nessa live. Muito obrigada, Maria Nice. E, pessoal, como a Maria Nice disse, o perverso também adoece. No caso do perverso normal, o único que não adoece é o perverso psicopata. Mas o narcisista grandioso, que não é psicopata, e o narcisista vulnerável, que não é psicopata, essas duas pessoas têm sentimentos, sim, e eles vão adoecer. Porque quando eles não sentem que foram validados, porque eles veem a mulher como um objeto, ou aquela pessoa de posse como objeto ali, que ele está usando para o seu prazer, como nós vimos aí nas redes sociais, né? Milhares de crianças roubadas. Aqui no Brasil parece que tem 1000 citações de que crianças podem ter sido raptadas. Na África e em outros países mais pobres, crianças foram raptadas e usadas em atos perversos, tanto na questão de sexo, quanto na questão de estudos e de troca de sexo. Imagine só uma criança ser tirada da sua família e passar por tudo isso. Então, pessoal, o corpo da pessoa que é perversa na relação vai adoecer, respondendo com excesso de controle, com rigidez psíquica, né? Tipo, eu mando, você obedece. Com angústia não reconhecida e dificuldade de elaborar perdas. E se você reconhecer essas dinâmicas
e uma pessoa aí perto de você, esteja comunicando às autoridades. Se você está sofrendo abuso, ou de qualquer maneira, seja da maneira mais leve que for, esteja procurando se tratar também em abusos no vínculo familiar, se tratar através da psicanálise. Você pode aprender psicanálise conosco. Quando você aprende psicanálise, você está se autoprotegendo, você está cuidando do seu psique, você está aprendendo a ter mais cuidado consigo mesmo. Então, nós precisamos de estar tendo esse cuidado conosco e também com as pessoas à nossa volta. E você que se reconhece como alguém que tem a tendência para a perversão, você não precisa chegar ao vício, você não precisa chegar a um sentimento tão alto de desejo de praticar o que é mal. Através do tratamento psicanalítico, quando você fala das suas dores, o analista vai ajudar você a fazer uma castração simbólica, onde vai diminuir esse desejo de praticar o que é errado com toda a ética e com todo respeito. E você não vai adoecer passando por problemas seríssimos de saúde e não vai causar doença, nem física e nem corporal, em vítimas. Você vai ter uma vida mais saudável, se você se tratar através da psicanálise, e para isso, nós, o Grupo Sobrapa, estamos aqui com psicanalistas autorizados e preparados para esse atendimento. Você pode deixar o seu telefone, pode também procurar aí, ó, o Grupo Sobrapa no YouTube, e também se inscrever no YouTube, no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e nós também convidamos você a se inscrever no canal Coisas de Cideles, onde nós estamos transmitindo hoje pelo YouTube. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês e na próxima vez nós falaremos a respeito de doenças psicossomáticas. Nós falaremos, vamos correlacionar com narcisismo e psicoses. Será que o psicótico também psicossomatiza? E será que o psicótico tem a tendência narcísica? Esse será o tema da nossa próxima aula, daqui a 15 dias. Mas aqui no Grupo Sobrapa, todos os dias nós temos aula, e nós estamos convidando vocês a participar. Muito obrigada, e lembrem-se que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter mais cuidado com ele, mesmo que o outro não tenha. E se você foi abusado, Deus não está te culpando. Não precisa se cobrar dessa maneira, porque uma criança, mesmo que ela sinta desejo, mesmo que ela ache que foi bom, é porque ela não tem ainda noção de limite, noção do certo e do errado. Então, a culpa não é sua. Nós estamos aqui para ajudar você. Fique à vontade em estar procurando o Grupo Sobrapa. Uma boa noite a todas, e o Grupo Sobrapa se despede aqui de vocês, agradecendo e pedindo para vocês deixar um like e compartilhar o nosso vídeo, tanto do Grupo Sobrapa quanto do canal Coisas de Cideles. Muito obrigada mesmo. E espero que tenha feito sentido para vocês aprender a respeito desse tema que é tão pertinente e atual. E agora nós vamos aqui parar a gravação.